Ao longo do governo, a gente foi vendo a tentativa aí, de fato, interferências na Polícia Federal, enfim, nas instituições. E o que aconteceu especificamente agora, no episódio, nas eleições, e o que chamou mais atenção foi o comportamento da Polícia Rodoviária Federal, que aconteceu no dia da votação, no Nordeste, enfim, para tentar impedir nordestinos de irem votar. Ali ficou claro, se alguém tinha alguma dúvida, ali ficou claro o tamanho da intervenção, do aparelhamento das polícias, e no caso da Polícia Rodoviária Federal. Eu confesso que fiquei bem espantada com aquilo, e depois com as obstruções das estradas, a leniência, como a PRF cuidou disso, as polícias militares, como vai ser o enfrentamento disso? Estava conversando com uma fonte, inclusive, que me lembrou os anos 80, Franco Montoro teve um problema com as polícias em São Paulo, enfim. Como é que você imagina que vai ser esse relacionamento, né, para a gente manter ali uma conversa bem diplomática com as polícias, Polícia Federal, Polícia Militar. A Polícia Militar, você estava no governo do Estado do Maranhão, você sabe exatamente do que eu estou falando. Enfim, houve uma tentativa de tirar, inclusive, as polícias militares da esfera do governador do Estado. Como é que você está vendo essa área? O demônio é ardiloso. Há uma passagem bíblica em que o diabo tenta desviar do caminho o próprio Jesus Cristo. Este demônio da ideologização fez isto com as polícias. Havia um centro emulador de uma tentação satânica de que as polícias se desviassem da lei e passassem a servir a ideologias. Então, o nosso primeiro passo é exorcizar esse demônio. Vá de retro. Ou seja, quem anda com arma na cintura não pode estar a serviço de partido, de posição política, de ideologia. Isso vale para as polícias, vale para as Forças Armadas. É claro que nós temos a relação, vamos procurar a relação produtiva e saudável com todos os governadores, sob a liderança do presidente Lula, para que haja isto também no âmbito dos estados. Nós temos o Fundo Nacional de Segurança Pública, que será empregado, sob a liderança do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, de acordo com o alinhamento dessa visão de uma polícia da legalidade. No que se refere estritamente às polícias federais, o grupo de transição deve propor ao presidente da República que sejam adotadas duas medidas a partir da separação do joio do trigo. Naqueles que querem ter uma atuação profissional, marcada pela preocupação com a lei, nós vamos, obviamente, apoiar, investir, promover, dar garantias, valorizar. Aqueles que insistirem em atuar como facção criminosa, é claro que você tem que adotar o primado da hierarquia da disciplina. Recompor a autoridade sobre as polícias. Acho que são tarefas fundamentais do novo governo. O presidente Lula, inclusive, levou essa mensagem ao Supremo, ao TSE, no sentido de que o próprio Poder Judiciário tem essa garantia por parte do governo, do novo governo que tomará posse. Então, creio que é um terreno que é menos legislativo e mais administrativo. E vale, neste caso, o ditado popular, que o exemplo vem de cima. Na hora que você substitui comandos ideologizados, partidarizados e com comportamentos ilegais e imorais, é claro que isso também leva a um alinhamento correto da corporação, de modo que é um terreno com dificuldades, não há dúvida, por conta daquilo que mencionei há pouco, as tentações satânicas, mas acredito que sim, é possível fazer com que as polícias atuem a favor da sociedade e não a favor de luta política. Política é assunto dos políticos, não é assunto das polícias. Quem quiser ser político é simples, tire a toga, tire a farda e se candidate.
mas não pode querer usar a arma, a viatura, a toga para fazer política partidária. Essa é a visão do presidente Lula e essa é a visão que, creio, será implementada. E as milícias, senador? Tem que Principalmente enfrentar. no Rio. Tem que enfrentar. Esse é um enfrentamento que tem que ser feito, já deveria ter sido feito há mais tempo, porque é um avanço que preocupa das milícias, não? Milícias não só no Rio de Janeiro, hoje são fenômenos nacionais, e aí você tem que fortalecer as operações de inteligência e de combate à circulação do dinheiro ilegal, porque senão você vai enxugar gelo. Esse deve ser o núcleo da atuação. Nós temos, além dessa temática das organizações criminosas, nós temos um outro tema master, que tem correlação, que é o tema da Amazônia. Também é uma esfera prioritária no que se refere à atuação das polícias de um modo geral, inclusive da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, porque isso diz respeito a um tema estratégico para o Brasil, lugar do Brasil no mundo e as políticas de desenvolvimento que podem e devem ser implementadas, e o presidente Lula irá à COP para anunciar isso. Então, creio que o próximo governo, e agora na transição, o nosso grupo temático, terá uma reunião só sobre a Amazônia. Vamos fazer uma reunião só sobre milícias. Vamos fazer uma reunião só sobre desarmamento. Outro sobre o SUSP, e o Sistema Único de Segurança Pública, e também sobre o Fundo Nacional de Segurança Pública, e, por conseguinte, a relação com os estados. Então, do grupo de transição vão sair sugestões objetivas para o presidente Lula adotar a partir do dia 2 de janeiro, como por exemplo, romper essa legislação belicista que se implantou de modo absurdo no Brasil, gerando riscos, inclusive por armas estarem indo para organizações criminosas. Ora, se o cidadão pode comprar 60 armas, o que é que ele faz com 60 armas, o Mara? Ou 30? Ele normalmente compra uma. Quem compra 30, 60 é para fornecer para a organização criminosa, inclusive alugando. Então isso é muito sério. É muito sério. A gente tem, o presidente Lula tem falado nisso e nós vamos entregar a ele os textos normativos. Olha, tem que revogar isso aqui, tem que editar tal decreto para pôr fim a isto. Isso é um absurdo que foi feito, isso é contrário à vida, ao direito à vida, é contrário à vida dos policiais, à integridade dos policiais, e isso alimenta o crime organizado para atender negócios legais e negócios ilegais, para atender indústria armamentista e para atender miliciano.